O cristão tem a missão de ser discípulo e missionário de Jesus Cristo. Assim norteia o documento de Aparecida, elaborado pelos bispos da América Latina e do Caribe em 2007. A vocação, seja do leigo ou do sacerdote, precisa ter este foco. Para abordar o tema As Vocações, a Rede Vida conta na Tribuna Independente de hoje com a participação especial do bispo de Santos, Dom Jacir Francisco Braido. Nascido em Roca Salles, no Rio Grande do Sul, Dom Jacir cursou filosofia no Seminário Maior João 23, na capital paulista. Também em São Paulo, obteve licença em teologia na Faculdade Nossa Senhora da Assunção. Foi ordenado sacerdote em 1970, na cidade gaúcha de Guaporé. Entre 1986 e 92, permaneceu em Roma como conselheiro e vigário-geral da Congregação dos Missionários de São Carlos. Regressou ao Brasil em 1993 e em 95 foi nomeado bispo coadjutor da Diocese de Santos. Com a renúncia do então bispo Dom Davi Picão, Dom Jacir Braido iniciou o governo diocesano de Santos no ano 2000. Tribuna Independente começa agora ao vivo para todo o Brasil com a apresentação do jornalista Paulo Júnior. Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha ao vivo. Rede Vida, o canal da família, uma TV que nasceu para fazer o bem. O tema, como você viu na apresentação narrada pela nossa colega de trabalho Luciana Martins, as vocações, com um convidado muito especial, Dom Jacir Francisco Braido, bispo da Diocese de Santos, no litoral paulista. Fazem parte da banca debatedora do programa de hoje, o jornalista André Botelho. Que prazer tê-lo conosco na Tribuna Independente. Boa noite, André. Prazer é todo meu, a oportunidade de estar aqui com o Dom Jacir, conversando sobre um tema tão abrangente que é a questão das vocações tão necessárias para a vida da igreja, né? Também participa da banca debatedora de hoje o diácono José Amâncio Gomes, da Diocese de São José do Rio Preto, no interior paulista. Boa noite, diácono. Boa noite. É um prazer muito grande, uma satisfação poder estar aqui participando desse debate que realmente traz muita importância e muito interesse para todos nós vocacionados. Dom Jacir, que alegria tê-lo conosco, e o senhor estava me contando antes da transmissão ao vivo da Tribuna Independente, o mês de agosto é um mês muito especial quando se fala em vocações. Por exemplo, no dia 4 de agosto, dia do Curadars, padroeiro dos párocos. Por que padroeiro dos párocos, o significado de Curadars? Boa noite, Dom Jacir. Boa noite. Então, muita alegria de a gente participar. E a gente fica impressionado com a figura deste padroeiro de todos os párocos, porque ele era uma pessoa muito simples, muito humilde, e ele pensava sempre desde pequeno em ser sacerdote. Mas, de repente, na sociedade da época, ele foi envolvido e ele até foi chamado para servir no exército de Napoleão Bonaparte. Mas depois ele foi reprovado, porque ele não tinha as condições para sair batendo continência aí da coisa, né? E então ele finalmente pôde ir para o seminário, e lá no seminário havia um problema chamado latim, né? Que não era o forte dele. E depois ele foi ordenado e foi enviado pelo seu bispo para uma cidade pequena chamada Ars, 230 habitantes. Quase como para dizer, vamos iniciar ali. E ele entrou de cheio na sua dedicação, só para ver, então, como ele pensava o sacerdócio, né? É impressionante que ele diz assim, ali a descrição que se faz, o Curadars era humilíssimo, mas consciente de ser, enquanto padre, um dom imenso para o seu povo, um bom pastor, um pastor segundo o coração de Deus, é o maior tesouro que o bom Deus pode conceder a uma paróquia e um dos dons mais preciosos da misericórdia divina. É citação dele também, né? E ele dedicava tempo à oração silenciosa. E então ele estava aí na igreja e ficava olhando para o tabernáculo e sabendo que o Senhor Jesus estava lá. Tanto que um agricultor passou lá
e até fez uma observação depois, ele disse, senhor pároco, o senhor não mexe os lábios quando está aí. Ele disse assim, eu olho para ele e ele olha para mim. Então, é impressionante a fé dele. E depois a dedicação que ele dava também ao atendimento de confissões. E mesmo saindo para Ars, de repente ela começou a se estender mais, ele saindo para outras comunidades, e ele não ficava preso lá na sua igreja, não, mas ele estava sempre na atividade, no exercício do seu ministério. E a tal ponto ele chegou que começou a se dedicar à confissão, e ele foi uma atração para toda aquela região da França. E então, a um dado momento, se criaram peregrinações para levar penitentes para se confessar com ele. Então, é importante isso. E ele chegou a passar de 10 a 16 horas por dia no confessionário. Então, aí está um destaque, a vocação, e aqui até o Bento XVI, nesse livrinho, ele coloca exatamente essa figura, essa importância do cura d'Ars, né, como o padroeiro de todos os párocos. Ele, digamos assim, que não tinha aquela formação acadêmica, mas era uma formação de santidade, porque ele dizia que o sacerdócio é o coração de Cristo. Ele disse isso, é muito importante, né? O programa Tribuna Independente, você sabe, amigo telespectador, é interativo. Você pode participar de duas formas. Pelo fax fone da Rede Vida, 0 operadora 17 3355 8432. O telefone de contato conosco já está aí no seu vídeo. E também pelo e-mail tribunarp, tudo junto, tribunarp@redevida.com.br, também no seu televisor, amigo telespectador da Rede Vida. Peço agora para o André Botelho fazer a sua pergunta, André. Dom Jacir, a Igreja vive um momento espetacular, não é? Resgatando agora os 50 anos do Concílio Vaticano II, não é? Uma oportunidade sem igual, e o Concílio trouxe para a Igreja, né, o resgate da centralidade do mistério eucarístico, né, naquele momento de transformação da Igreja, mas conferiu também ao leigo uma oportunidade única de participação na vida da Igreja. Qual a importância, Dom Jacir, do Concílio Vaticano II, desde a sua realização, e os resultados que nos alcançam nos dias de hoje? Sim, olha, o Vaticano II foi, digamos assim, uma surpresa. Antes de mais nada, o próprio Papa João XXIII foi uma surpresa, porque ninguém diria que ele ia ser eleito Papa. E à medida em que ele foi exercendo o seu ministério, ele ia fazendo tomando iniciativas que eram surpreendentes. E a um dado momento, ele deixou assim, realmente boquiaberto, todo mundo, todas as pessoas, com a convocação de um concílio ecumênico Vaticano II para chamar todos os bispos do mundo e todos eles poderem assim falarem. E ele não o concluiu porque a morte veio antes, mas depois o seu sucessor, Paulo VI, o tomou assim com toda a força, com todo o vigor, e levou para frente. E um destaque que eu quero dar também dentro desse tema do mês de agosto, ligado a isso, esse tema aí, é também a questão dos Dia dos Pais, a questão da família. E até é interessante, nós temos o Papa Bento XVI, até é interessante nessa figura aqui, o Papa que está batizando uma criança no colo da mamãe, está aí, né? E o papai também com uma menina no colo, que está aí fazendo assim essa companhia nesse momento. Pois bem, o livro A Hora da Família, publicação da CNBB, e é para este mês de agosto, uma reflexão, então, sobre o tema é a família, o trabalho e a festa. Se me permitem, eu posso desenvolver um pouquinho esse tema assim,
Porque, olha, estamos falando dos leigos. O leigo, ele deve ser aquele que, de fato, está colocado ali no meio do mundo, e uma das atividades que também ele tem é de poder viver em sociedade, viver em família, porque ninguém vive sozinho. Mesmo no início, quando Deus criou primeiro o mundo, nos seus atos de criação, o céu, a terra, o mar, as árvores e tudo, depois criou o homem e a mulher. Os dois muito parecidos, mas cada qual com características próprias, né? E disse, multiplicai-vos. E a partir dali, então, claro, depois no sétimo dia Deus descansou. Mas a partir dali, então, é o momento de levar para diante a vida, então, do leigo, digamos assim, dentro da família. Antes de mais nada, como casal. Eu acho que isso é sumamente importante, eu acho que nós devemos valorizar isso, porque hoje em dia, muitas vezes, a gente também coloca só aquela questão do sexo pelo sexo, tantas histórias assim, de pode casar e descasar uma vez, outra, 10, tanto faz, uma coisa assim, enquanto que realmente o que Deus faz, e nós temos que levar a sério isso, é a criação então do homem e da mulher, e um para o outro, né? E então, quando eles de fato se casam, eles entram em um contato assim profundo, e a partir dali, então, eles devem viver um para o outro. Por isso que o Papa Bento XVI, ele colocou a família, o trabalho. Então, ninguém vive sem trabalhar. E, portanto, também, mesmo dentro da família, há esse trabalho. E mesmo para ganhar a vida, eles têm que trabalhar fora também. Depois, para sustentar os filhos, que dúvida, né? É preciso ter, e como a gente admira muitas vezes o papai, que sai desde cedo e vai trabalhar, mas também a mamãe lá em casa, que não perde tempo, um minuto, e fica fazendo todas as coisas. Muitas vezes a gente entra dentro de uma casa e a gente vê aquelas mãos da senhora aí que elas vão mexendo em tudo e ela descobre coisas incríveis de se fazer lá dentro, não é verdade, né? E, claro, depois o cuidado com as crianças, isso é importante, né? Então, a família, o trabalho e a festa. Antes de mais nada, o Papa diz que a própria família é uma festa. O encontro dos esposos, dos dois, é uma festa. E o encontro em todos os sentidos, também o encontro íntimo, sim, com toda a clareza e tal, né? E, ao mesmo tempo, ninguém, como eu dizia, vive sozinho, e, portanto, eles estão, assim, muito felizes de estarem, assim, em contato, né? E depois com os filhos, fazendo com que os filhos, eles se tornem uma atração dentro da família, né? E a festa, ela se dá exatamente por isto, mas ela se dá também a um dado momento, porque é preciso parar de trabalhar como Deus parou de trabalhar, não é isso, né? Ele trabalhou 6 dias, no 7º descansou, e é preciso então descansar, e a família aprender a descansar, quer dizer, não apenas, estamos cansados do trabalho, cada qual vai para o seu lado, faz o que quiser, não. É para descansar juntos, é a festa. E ao mesmo tempo, nós temos a dimensão também religiosa. Nós temos a missa dominical. O que é a missa dominical? Senão a grande festa do cristão, que ele se reconhece no Cristo ressuscitado. E, portanto, a celebração da Eucaristia é esse momento forte em que ele, de fato, entra em contato assim com Deus. Então, olha, eu achei fabuloso e eu até aconselho a comprar, e tem todos os temas para serem desenvolvidos durante o mês em várias programações, atividades e orações, né? E a Hora da Família, da CNBB,
A família, o trabalho e a festa. Acho que são grandes temas bonitos, maravilhosos, que nós devemos, de fato, valorizar. E isso, eu tenho aqui vários artigos que a gente foi encontrando, tratando desse tema, e tem um pequeno, desse tamanho, né? Por exemplo, né? Uma coisa assim. Aí, né? Então, olha, é colocado com todos os itens. Então, a gente vê que isso é sumamente importante e eu acho que nós devemos valorizar. Com o Dia dos Pais, o Dia das Mães nós celebramos em maio, não é isso? Né? Agora, o Dia dos Pais, a Semana da Família. E na Semana da Família, por exemplo, eu tenho toda essa programação que está aí para passar nas câmaras municipais para falar sobre a família. Então, acho que é importante. E no mundo contemporâneo, o senhor falou da festa, a importância de se descansar, mas ir à missa, aos domingos com a família. No mundo contemporâneo, em que muitos têm 2 empregos, às vezes trabalham de domingo a domingo, como fazer? Sim, eu penso que as pessoas, eu acho que elas não devem viver só para o lucro, só para o dinheiro. É claro que muitas vezes acontece que eles fazem isso daí com 2 empregos, mas não é para ficar rico, né? É para subsistência. É para subsistência. Mas também um dos pontos bem claros que se coloca aí é de que o trabalho é para o sustento, o trabalho é para a vida digna, o trabalho é para a família. E, ao mesmo tempo, deve haver um descanso, seja porque fisicamente ninguém aguenta ficar só trabalhando, né? Mas, sobretudo, o trabalho na dimensão espiritual, interior. E é bonito isso quando também os jovens descobrem isso. Eles acabam indo para a igreja, não mais por obrigação, porque os pais os levam e depois, a um dado momento, eles se tornam independentes e tal, mas porque eles vão descobrir o valor e a riqueza deles nesse dia de festa, nesse tempo, se concentrarem, rezarem e fazerem também reuniões com os próprios jovens. E por falar nisto, eu também fico impressionado agora com a preparação que está sendo feita para a Jornada Mundial da Juventude. E então, eu mesmo estava vendo aqui em São José do Rio Preto, encontrei jovens assim, disse com a camiseta, disse, vocês vão, nós vamos, já estamos organizando tantos ônibus assim para ir para lá, né, uma coisa assim. Então, olha, é maravilhoso isso, né? E por falar em ônibus, só um destaquezinho que a gente quer colocar, a Diocese de Santos, todos os anos, no mês de agosto, este ano agora no dia 8, faz uma peregrinação à Aparecida do Norte. E eu estava falando com os organizadores e eles disseram que o dia 8, então eles já têm pelo menos mais de 50 ônibus, né, já preparados, e disse ainda tem paróquias que ainda não responderam e nós estamos aguardando então. Olha, é o sentido da festa também, da peregrinação, de ir ao encontro de Maria, a mãe de Jesus, e também fazer com que essa peregrinação seja esse tempo de descanso, seja no sentido que é algo de turismo, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, sobretudo, algo de concentração interior para fazer essa dimensão bonita de fazer a fé aparecer. Então, acho que a família é sumamente importante, a família e também esse tema, o trabalho e a festa. É preciso que a família ela encontre tempo para se reunir, encontre prazer de se reunir, encontre prazer também de se reunir com Deus e de rezar, de fazer a verdadeira festa interior. Você pode